repletuorum corda fidelium, et tui amoris in eis signem accende. A Oração Contemplativa, por Thomas Merton. Tradução Mosteiro da Virgem, Petrópolis, Editora Eclésia. Canal Leconde. Capítulo 9. Consultemos finalmente como testemunha outro beneditino do século XII, Pedro de Celis, um dos mais encantadores escritores monásticos da Idade Média. Aqui ainda, como no caso de São Gregório e de São Bernardo, estamos em face de uma personalidade contemplativa, um homem cheio de talento, cordialíssimo e inteligente. Embora preferisse o silêncio e a meditação do claustro, foi chamado a ser não só abade, mas bispo. É preciso dizer logo que, embora Pedro de Celis experimente o conflito que existe entre a ação e a contemplação, isso não o preocupa nem perturba. Nem chega a ser um conflito, pois ele é capaz de rogar séria e sinceramente ao Papa Alexandre III em favor de Henrique, abade de Claraval, desejoso de recusar a eleição episcopal. Pedro o faz dizendo ao Papa, com toda a franqueza, que seria uma pena privar este monge da melhor parte da vida contemplativa, lançando-o de cheio nas tempestades do mundo. Os encargos episcopais para Pedro são simplesmente o mundo. Pedro parece francamente louvar e recomendar qualquer um que rejeite o fardo da atividade e dos negócios a fim de entregar-se à literatura e à meditação. Ao mesmo tempo, Pedro de Celis compreende que há situações em que se deve sinceramente encarar e aceitar as responsabilidades e distrações inerentes à função que nos é conferida. E, nesse caso, ensina a um amigo, recentemente nomeado cardeal, como reagir diante dos pensamentos que distraem. É particularmente interessante notar que, em Pedro de Celis, a liturgia e a contemplação individual coexistem lado a lado, em perfeita harmonia. Pode compor homilias nas meias horas arrancadas da vida tão ocupada de um abade, e são elas curtas meditações sobre a alegria das festas litúrgicas. Aproveita também com satisfação as longas noites de inverno, porque lhe permitem acrescentar ao seu dia, já tão cheio, novas horas de lazer em que sua mente repousa e é renovada na leitura e no silêncio da oração contemplativa. Pedro se deleita em descrever o momento sabático de contemplação, quando a alma repousa em Deus e Deus opera na alma. A quieta e transcendente atividade, a quiescigine rubigne, em que a pureza do coração recompensa o contemplativo
pelo trabalho do ascetismo. Esse trabalho é a vida ativa num outro e mais antigo sentido, vida de disciplina, mortificação, renúncia, absolutamente necessárias. Sem virtude, fortaleza, não pode haver verdadeira e duradoura contemplação. Sem o trabalho da disciplina, não pode haver repouso no amor. Quando, porém, o ascetismo purificou o coração e liberou o homem interior, então, declara Pedro de Celis, abre aspas, Deus opera em nós enquanto repousamos nele. Essa obra do Criador ultrapassa todo entendimento, repouso que é, em si, criativo. Pois trabalho como esse excede em sua tranquilidade todo repouso. Este repouso, em seu efeito, brilha e irradia, sendo mais produtivo do que qualquer trabalho. Assim, deixemos esta ação ou este repouso de nossa contemplação ser modelada de maneira a reproduzir, ainda que em linhas apenas esboçadas e apegadas, um modelo de trabalho e repouso em Deus. Essas coisas não se realizam na sombra e na noite, mas durante o dia e na luz, no sol da justiça. Pois quem ronca na noite do vício não pode conhecer a luz da contemplação. Fecha aspas. Em outro texto, Pedro de Celis compara a oração ativa e a contemplativa, demonstrando que não devem entrar em conflito, e sim harmonizarem-se, completando uma a outra. Utiliza a figura que nos é familiar das duas esposas de Jacó, Lia e Raquel. Essa imagem já havia sido popularizada muito antes, é claro, por São Gregório e os padres da Igreja Latina. A oratio laboriosa, ou oração ativa, purifica-nos do pecado. A oratio devota, da contemplação, é abençoada pela graça do céu. Ambas, declara Pedro, são necessárias. Uma não se aproxima do trono da graça sem a outra. Abre aspas. A oração ativa é laboriosa quando o coração do homem está distante dele e quando Deus está longe do coração do homem. O coração do homem se acha distante dele quando as ocupações supérfluas ainda o prendem, ou quando este coração se tornou frio, abandonando seu fervor religioso, ou ainda quando imerso nos desejos carnais. Deus também está distante do coração do homem quando lhe retira a graça, a sua presença, e põe à prova a paciência do suplicante. A oração é devota, contemplativa, quando a graça vem com rapidez, penetra por completo a mente, quando já se encontra ali antes mesmo que por ela se clame, quando nos concede mais do que podemos pedir ou compreender. Fecha aspas. Como disse certa vez São João Crisóstomo, não basta sair do Egito, é preciso também penetrar na terra prometida. Poder-se-ia mencionar que, nesse contexto, a oração contemplativa é tomada em sentido lato e não precisa ser forçosamente considerada mística.